capítulo 1, do verso 3 ao 9. Nós estamos ainda continuando aquela série, Viciados em si mesmo. E a gente vai ver que muitas vezes os vícios que nós temos aqui na terra, os vícios que nós temos no nosso dia a dia, às vezes nos tiram do caminho da salvação, nos tiram do caminho de Jesus. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos à leitura então. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, para nós, irmãos, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que esta palavra que hoje nós estamos colocando na Tua presença, Senhor, faça nós entendermos o nosso caminho, a nossa estrada, Senhor. Dai-nos sabedoria, Senhor, para levar para as nossas casas tudo o que nós aprendemos aqui. E sabemos que o Senhor é a nossa direção. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema desta noite é uma esperança viva em meio às provações. Mesmo em meio às provações, nós somos sustentados pelo poder de Deus e chamados a viver com alegria, pois nossa salvação já foi garantida lá na cruz. Vivemos em um tempo de incertezas, guerras, crises econômicas, doenças e desafios pessoais. Fazem parte do nosso dia a dia. Muitos colocam sua esperança em coisas passageiras, no dinheiro, status, segurança material. No entanto, todas essas coisas são temporárias e podem ser tiradas de nós a qualquer momento. A pergunta que surge é: onde está a nossa esperança? Em quem nós estamos colocando a nossa esperança, irmãos? Sabemos que muitas vezes a gente coloca as esperanças em coisas que às vezes até nos dão alegrias momentâneas, mas muitas vezes, quando acaba, a gente se sente frustrado ou se sente no fundo do poço. Mas, irmãos, o apóstolo Pedro escreve para os cristãos que estavam dispersos pela Ásia Menor, enfrentando perseguições severas por sua fé. Eles sofriam injustiça, eram rejeitados socialmente e até ameaçados de morte.
Diante desse cenário, era fácil cair no desânimo e esquecer as promessas de Deus. Pedro, então, os encoraja a olhar para além das circunstâncias e lembrar que eles foram regenerados para uma esperança viva, uma herança incorruptível e uma alegria indizível. Parece que o objetivo do apóstolo era de fortalecer aqueles irmãos, criando neles uma consciência doutrinária para passarem por aquele período. Assim como aqueles cristãos, irmãos, também nós hoje enfrentamos desafios que podem nos fazer duvidar da presença de Deus em nossas vidas. Mas Pedro nos lembra que nossa fé não está fundamentada neste mundo, e assim em Cristo. Pode desligar esse ventilador aqui para mim, que eu não preciso. O sofrimento na vida de um crente é algo inevitável, diferente daquilo que muitos pregam, onde ensinam que o crente não passa por tribulação, que o crente não tem que enfrentar enfermidades, levando milhares a viverem uma falsa expectativa e, consequentemente, a frustração. Manipulado, pois todos nós estamos vulneráveis a muito sofrimento nesta terra. Nós vimos a cruz que Cristo carregou por nós. E muitas vezes nós não queremos carregar a nossa cruz. Quando o problema chega para nós, a gente tenta jogar para as outras pessoas. Muitas vezes, irmãos, o fruto desse falso ensino nos faz não encontrar motivos para nos alegrarmos nas dificuldades. Não agradecemos a Deus quando a dor nos atinge, quando a doença abala a nossa saúde, ou quando a depressão nos rouba a disposição. Quando o luto chega, o desemprego traz insegurança financeira, ou uma crise familiar se instala. Nossa tendência natural é enxergar apenas o lado negativo dessas situações. Ninguém se alegra ao ver as contas atrasadas. Eu acho que não, né, irmão? Não temos ninguém aqui que se alegra, né, com as contas atrasadas. Ninguém se alegra. Ninguém se alegra com a insegurança de criar filhos nos dias de hoje. Ninguém se alegra com os problemas sociais que a gente está passando neste momento no nosso país. Ninguém se alegra. Mas Pedro nos ensina que nem todo sofrimento é em vão. Deus usa as tribulações para nos moldar, fortalecer a nossa fé e nos lembrar que nossa esperança não está nas circunstâncias passageiras, mas na herança eterna que Ele nos preparou, irmãos. O sofrimento pode nos tirar muitas coisas, mas não pode anular a obra da salvação na cruz de Cristo, a favor de todos nós. Essa mensagem, irmãos, é um convite a trazer à memória essa dádiva. Vamos ao texto. A origem da nossa esperança, no verso 3 e 5. O verso 3 nos fala assim, para nós entendermos de novo, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, irmãos, inicia essa carta com uma doxologia
em um cântico de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse início, irmãos, já nos ensina que, independentemente das dificuldades, devemos sempre exaltar a Deus na nossa vida. Esse louvor não depende de circunstância, mas da certeza da obra divina em nós. Pedro enfatiza que nossa salvação não vem de nossos méritos, mas da grande misericórdia de Deus. O maior presente que poderíamos receber já nos foi dado, a nossa salvação. Não há bênção maior do que essa, pois ela nos garante a vida eterna, a comunhão com Deus. Ele nos regenerou, ou seja, nos deu uma nova vida. Como pecadores, estávamos condenados, irmãos, sem esperança, mas Deus interveio por meio de Cristo e nos concedeu um novo nascimento. Essa regeneração não apenas transforma a nossa identidade, mas nos dá acesso a algo incomparável, uma esperança viva. Pedro usa a expressão esperança viva para contrastá-la com qualquer esperança humana e passageira. E é importante diferenciarmos o conceito de esperança que o mundo nos dá com o que a Bíblia nos apresenta. A esperança bíblica, irmãos, tem um conceito oposto. Ela é uma convicção absoluta de que aquilo que Deus planejou para nós será cumprido cabalmente. E a garantia que temos é a ressurreição de Cristo. Essa garantia nos oscila de acordo com as circunstâncias. Irmãos, muitas vezes a gente tem a esperança de fazer as coisas aqui nesta terra do nosso jeito. Eu tenho um sonho. Eu vou contar o meu sonho particular que eu tenho é de fazer um passeio lá pelo sul da Argentina, na Patagônia, naqueles iceberg de gelo lá. Esse é um sonho que eu tenho. Essa é uma esperança humana minha. Será que eu vou poder um dia realizar? Pode até ser, irmãos. Mas o sonho de buscar a minha salvação, esse eu tenho que ter certeza que eu vou alcançar. Eu tenho que buscar todos os dias, irmãos. Independentemente das coisas que acontecem com cada um de nós aqui nesta terra. Este sonho, irmãos, não vai me frustrar. É um sonho que Jesus já garantiu para nós. Não pode nos frustrar, irmãos. Jamais nós poderemos ser frustrados por não alcançar a salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque só se nós não querer ir para a presença do Senhor Jesus. Só se nós mesmos não queremos. Em Romanos 6, 8, diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Aleluia! É isso, irmãos. Quando Cristo morre na cruz, Ele estava assumindo o nosso lugar. Estávamos sendo representados por Ele naquele lugar. Então concluímos que por causa do pecado, todos nós morremos em Cristo, que assumiu a pena do nosso pecado. Ou seja, o Filho de Deus assumiu o nosso lugar e nós nele morremos. Mas ao terceiro dia, irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. E Ele vive eternamente. E pela fé em Jesus Cristo,
nós hoje vivemos. E é a nossa esperança. É a esperança de todos nós, irmãos. Paulo vai nos dizer em Romanos 8 o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. No 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O 35 nos fala assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? No 36, como está escrito: por amor de ti somos todos entregues à morte continuamente. Fomos considerados, irmãos, como ovelhas para o matadouro. O 37 termina dizendo assim, ó: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Sabe disso? No meio da tribulação, nos revigora, meus irmãos. A tribulação pode até tirar momentos de tranquilidade, mas como cristão maduro que buscamos ser, trazemos à memória essa verdade e avançamos para a glória de Deus. Está difícil? Sim, está difícil. Ser cristão hoje, irmãos, é muito difícil. Olha, irmãos, o mundo aí fora, ele está a todo minuto, todo segundo, tirando a nossa direção de Deus. Está, irmão. E se você não estiver perseverante na presença do Senhor, você sai da direção de Deus. Porque é incrível o que o mundo hoje está apresentando para nós. Tudo bem, irmãos, essas coisas vão passar. Era isso que Pedro estava tentando fazer com que nossos irmãos daquela época lembrassem. E hoje nós, irmãos, podemos revigorar a nossa fé nessa noite, com base na santa palavra de Deus. Pedro continua sua argumentação mostrando que a regeneração nos conduz a uma herança celestial, diferente das heranças terrenas que são incertas e pode se perder. A herança prometida por Deus, irmãos, é incorruptível, sem mácula, imarcessível. O verso 4, irmãos, nos fala assim, ó: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. O primeiro ponto, irmãos: incorruptível não pode ser destruída. Isso significa que essa herança jamais sofrerá corrupção, rachaduras ou decomposição. Ao contrário das riquezas deste mundo, que pode ser destruída pela ferrugem ou pelo tempo, a herança celestial permanecerá intacta eternamente. Sem mácula, irmãos, não fica manchada. Essa herança é pura e não pode ser contaminada pelo pecado, enquanto as coisas terrenas podem ser manchadas pela corrupção humana. A nossa herança em Cristo é perfeitamente preservada, imarcessível, que não murcha, diferentes das coisas deste mundo que perde o valor com o tempo. A herança prometida por Deus nunca perderá o seu esplendor, sua glória ou a sua beleza. É verdade, irmãos.
Às vezes você ganha um buquê de flor aqui, né, de manhã cedo, né, quando é de tarde, as flores já estão tudo lá, caída para baixo. Às vezes você ganha um belo presente, né, e uma semana depois já quebrou alguma coisa nele, já não liga mais, já não está funcionando mais. Mas a esperança esplendorosa de Deus na nossa vida, irmãos, jamais vai acabar. Esse presente, irmãos, que Pedro está nos dando, que é a salvação que Jesus nos deu lá na cruz, isso nunca vai acabar. Nunca vai ser manchado, irmãos. Nunca será destruído. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Olha o que diz o verso 5, irmãos. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Aqui Pedro nos diz que nós somos guardados para algo soberanamente, somos guardados para além da herança. A herança, irmãos, está guardada para os cristãos. Pedro ensina que nós também somos guardados para essa herança. Deus, irmãos, preserva tanto a herança quanto aqueles que irão recebê-la. Pedro ensina que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a nossa fé, irmão. Nós somos guardados. Se nós confiamos em Jesus Cristo, se nós vivemos a nossa fé de maneira genuína, se nós amamos esse Deus, acreditamos que Ele morreu e ressuscitou por causa de nós, nós somos guardados por esse Deus. Ele cuida de nós, Ele zela pelas nossas vidas, porque Ele nos ama, irmãos. Nós não podemos, irmãos, sair da presença do Senhor, porque daí Deus não tem mais como cuidar de nós. Mas se nós nos mantivermos na presença do Senhor, Ele vai estar cuidando de nós, Ele vai estar nos guardando todos os dias da nossa vida. Irmãos, essa preservação ocorre mediante a fé. Ou seja, quem crê em Cristo permanece firme na esperança da salvação. Quem crê, irmãos, a nossa glorificação, Ele está nos guardando para nós chegarmos no final, lá na casa celestial, aonde Jesus está aguardando cada um de nós, irmãos. O segundo ponto, irmãos, a alegria mesmo em meio às provações. O verso 6 e o verso 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejam contristados por várias provações. Contristados aqui, irmãos, quer dizer que mesmo você vivendo uma tristeza, mesmo você sendo pressionado pela sociedade, mesmo você vivendo uma pressão, irmãos, aqui nesta terra, sendo proibido às vezes de falar de Jesus Cristo, essas são as nossas provações, irmãos. Mas a gente tem que vivê-las plenamente, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nesses dois versículos aqui, irmãos, Pedro apresenta um dos paradoxos mais profundos da nossa fé cristã. Alegria em meio às provações. Olha, irmãos, é difícil quem se alegra no momento de tristeza. É muito difícil, irmão. É difícil quem está sofrendo uma dor
e chega para as pessoas e diz: eu estou alegre com essa dor que está acontecendo comigo. Eu estou alegre com quem partiu da minha família. Isso são coisas difíceis, irmãos. Mas Pedro apresenta isso para nós, que nós devemos se alegrar em meio a essas provações. Ele ensina que os cristãos podem exultar mesmo passando por dificuldades, porque essas provações são temporárias na nossa vida. E tem um propósito, irmãos: a gente chegar à eternidade. Repare que as provações podem ser necessárias, porém todas elas serão por breve tempo. Temos aqui uma certeza: nós seremos provados, irmãos. Nós vamos ser, irmãos. Às vezes a gente tem uma vida inteira, vive 50, 60, 70 anos, nunca aconteceu nada comigo. Mas a nossa hora vai chegar. O nosso dia vai chegar. A nossa aprovação vai chegar, irmãos. Algumas experiências, irmãos, vão testar nossa fé. Alguma coisa vai acontecer com nós. Principalmente, irmãos, se nós saímos do caminho. Talvez essas provações serão mais difíceis, mais terríveis na nossa vida. Porque Deus não quer perder nenhum de nós, irmãos. E se for necessário, irmãos, Ele vai nos chamar a atenção. Ele vai nos chamar, irmão. O objetivo, irmãos, de fortalecer é a mesma coisa de dizer assim para nós, nós que estamos vivendo uma vida boa e às vezes vivemos reclamando da nossa própria vida, da nossa própria situação, mesmo nós sabemos que a nossa situação é confortável. Devemos baixar a nossa bola e olhar para o alto e ver o quanto Deus é maravilhoso com cada um de nós. Nós não vivemos mais como viveram aqueles cristãos naquela época, irmãos, que eram presos, açoitados e mortos. Pouco depois que Pedro escreveu essa carta aqui, irmãos, ele foi encarcerado, foi preso. E nós podemos estar aqui, irmãos, nós estamos aqui na presença do Senhor, anunciando o seu evangelho de maneira livre, aonde ainda não sofremos repressão nenhuma da sociedade. Graças a Deus por isso. Porque Deus é misericordioso e cuida de nós e zela por cada um de nós, irmãos. Pedro aponta que essa segurança, irmãos, se estende para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós caminhando na nossa fé, não saindo da presença de Deus, caminhando o caminho que nos leva a chegar até Ele, nós vamos chegar lá no último dia e o Senhor vai estar nos esperando. Vai estar, irmãos. Numa visão geral, irmãos, nós podemos entender da seguinte forma: no passado, nós fomos salvos da pena do pecado quando cremos em Cristo. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele veio, irmãos, ele anulou a condenação que havia sobre nós. Nós somos justificados. No presente, irmãos, agora, nós somos salvos diariamente do poder do pecado pela santificação. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que bom, né, irmãos? Há uma luta dentro de nós. Olha só, há uma luta dentro de nós. Como o pastor pregou há alguns dias aqui atrás, né? Que Paulo afirma querer fazer o bem, mas se vê fazendo o mal. Ao ponto de afirmar quão miserável nós somos, irmão. Nós muitas vezes queremos fazer o bem, mas o mal às vezes é maior na nossa vida. Olha o quanto é difícil, irmãos, a gente caminhar na presença do Senhor. Mas olha, irmãos, o que pode acontecer no nosso futuro. Seremos salvos da presença do pecado no dia da glorificação, quando Cristo retornar. Olha o que fala lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Oh, glória! Maravilhoso é esse nosso Deus, né, irmãos? Essa obra, irmãos, que Deus começou em nós, no passado, e que é mantida no presente, pelo processo da santificação, será completada no futuro, irmãos. Será completada. Talvez nós sejamos provados pelo fogo do fracasso e da falência, da humilhação, pela arrogância dos que estão à nossa volta. Talvez seja o fogo da facilidade de obtermos lucro ilícito ou de maneira ilícita, ou pelo fogo que nos traz a segurança de que as impurezas deste mundo, as impurezas sexuais, jamais serão descobertas. São nesses momentos que temos a oportunidade de afirmar a nossa fé. A nossa fé, irmãos, pode ser provada pelo fogo de participar de conversas conspiratórias contra a nossa comunidade, contra a nossa liderança, contra a nossa igreja, ou autoridades da nossa cidade. São esses fogos, irmãos, que não pode ser permitido, que não deve ser permitido. Isso, irmãos, mostra que se nós cremos verdadeiramente em Deus, ou se não cremos nele, mas ainda insistimos em nós, muitas vezes nos esconder atrás de uma capa, atrás de uma religião, atrás de uma sociedade, atrás da nossa própria insegurança, atrás do medo, irmãos, e muitas outras coisas. Isso pode nos levar ao fracasso. Isso pode nos levar, irmãos, a queimar eternamente. Para que nós saímos, irmãos, desse sofrimento mais puro, como ouro, apurado pelo fogo, é que nós somos provados, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, irmãos, e lá fora mostrar a glória de Jesus Cristo para os nossos irmãos, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que trabalham com nós durante a semana, mostrar o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele glorifica a nossa vida. Porque, irmãos, lá fora vai ter aquela pessoa que vai dizer assim: tá, mas tu é crente, tu confia tanto nesse Deus, tu ama tanto esse Deus, e tá aí, ó, olha as dificuldades que você está passando, olha os problemas que você está tendo. Aí, irmãos, é a hora de tu mostrar que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso na tua vida e na nossa vida.
Nós temos que falar, irmãos, não, irmãos, eu estou sendo provado. Tu leu a Bíblia, irmãos? Tu viu o que Jó passou? Tu viu o que Jesus Cristo sofreu por nós? É isso que nós temos que apresentar ali fora para o mundo, irmãos. O alvo da nossa fé, irmãos, do verso 8 ao 12, mas aqui eu vou ler um por um, irmãos. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Está vendo, irmãos, o que Pedro está dizendo aqui? Ó? Ele conheceu Jesus, ele viveu com Jesus, ele caminhou com Jesus. Mas ele, ao escrever para aqueles irmãos e para nós hoje, irmãos, ele quis colocar assim para nós, ó, sem nós tê-lo visto, nós o amamos. Pedro colocou isso para nós. Ó, vocês não viram ele, mas o bom é que vocês o amam. Mesmo nós não vendo, irmãos, esse Jesus Cristo, nós acreditamos nele, nós confiamos nele, nós vivemos na sua presença. Isso que é maravilhoso, irmãos. Pedro agora destaca que a fé verdadeira não depende de uma experiência visual com Jesus, de eu ver esse Jesus pessoalmente, mas de uma relação pessoal baseada na confiança e no amor. O curioso aqui, irmãos, é que Pedro foi uma testemunha ocular de Cristo. E agora ele fala para nós, irmãos, que nós nunca o vimos, mas mesmo assim nós o amamos e confiamos nesse Senhor Jesus Cristo. O amor por Cristo, irmãos, não vem de experiências físicas, mas da revelação do Espírito Santo, que abriu os olhos do nosso coração para nós podermos enxergá-lo, esse Jesus. Nós o vemos, irmãos, através do Espírito Santo. É nas ações que acontecem no nosso meio, na nossa igreja. É naqueles irmãos que se convertem, se batizam e vêm para a sua presença. É ali que a gente vê a presença de Jesus Cristo, irmãos, hoje. É ali que nós estamos vendo a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É onde nós enxergamos Ele hoje. Olha o que diz o verso 10, irmãos. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Que bonito, né, irmãos? O que Pedro nos escreve aqui, né? E olha o que ele nos fala, né, irmãos? Que depois da subida de Jesus Cristo, né? Jesus enviou o seu Espírito Santo, irmãos, do céu para os apóstolos. E hoje, nós cristãos, irmãos, nós crentes, continuar anunciando a boa nova de Jesus. Continuar anunciando o seu Evangelho. Que até os anjos, irmãos, no dizer de Pedro, né, desejaram contemplar. Continua hoje, irmãos. Deus continua cuidando de cada um de nós.
Ele continua cuidando, irmão. Os anjos do Senhor Jesus, meus irmãos, continua contemplando quando nós se colocamos na presença do Senhor Jesus. Quando nós estamos caminhando na sua presença. Irmãos, para nós encerrarmos, Pedro fecha essa sessão com uma afirmação surpreendente. Os anjos desejam contemplar. Isso significa, irmãos, que os próprios seres celestiais desejavam compreender a grandiosidade da redenção, a grandiosidade do amor de Deus sobre a minha e a tua vida. E essa parte, irmãos, se torna ainda mais curiosa quando a gente lê lá em Lucas, no capítulo 15 e no verso 10, o que diz: assim vos digo, que a alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É verdade, irmãos. A alegria nos céus, a alegria na igreja. Hoje, irmãos, eu vendo uma pregação, aí quando o pastor chamou para as pessoas que queriam aceitar Jesus Cristo e queriam se converter, colocar Jesus na sua vida, e eu achei interessante que ele disse assim: irmãos, não fique sentado nos seus lugares, vamos aplaudir, vamos completar, olha o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Mais de 15 pessoas resolveram aceitar Jesus Cristo. Isso é uma festa. Vamos fazer festa, irmãos. Porque já pensou, irmãos, cada pessoa que vem para a presença do Senhor, se os anjos lá de Deus fazem festa por isso, nós como crentes, como cristãos, devemos fazer festa, irmãos. Maravilhoso esse nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Eles acompanham o desenrolar do plano de Deus na história com admiração. Olha só, irmãos. Eles acompanham cada pessoa que se converte aqui, eles ficam admirados com a conversão nossa aqui nesta terra. Irmãos, nós como crentes recebemos o privilégio incomparáveis, como falaram os profetas que indagaram sobre as profecias referentes ao sofrimento de Cristo. Mas como o texto nos ensina, a compreensão plena não foi concedida a eles, nem aos anjos, e sim a nós. Essas profecias aguardavam o seu cumprimento na pessoa de Cristo. E hoje essa mensagem nos alcança. Ao olharmos, irmãos, para trás, irmãos, nós devemos contemplar o cumprimento dessas profecias, que afirmavam que por meio do sofrimento de Cristo, nós somos regenerados para uma viva esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Conclusão, irmãos. Mesmo em meio às provações, nós somos sustentados pelo poder de Deus e chamados a viver com alegria, pois a nossa salvação já foi garantida lá na cruz. Nós só vamos perder, irmãos, a nossa salvação se nós não querer ir para o céu. Só assim, irmão, nós vamos perder. Nós só vamos perder a nossa salvação, irmãos, se nós não confessarmos Jesus Cristo com a nossa boca. Se nós não acreditarmos nele. Se nós não crer fielmente
que Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Pedro, irmãos, ensina que o sofrimento dos crentes nos identifica com Cristo. Compreendemos que Ele é a fonte da nossa esperança. Além disso, irmãos, nós aprendemos que se nossa fé estiver fundamentada nas circunstâncias, nós seremos estáveis. Mas se ela estiver fundamentada, irmãos, e firmada em Jesus, nós permaneceremos inabaláveis. As provações, elas virão, irmãos. As provações virão. Mas elas não podem nos distanciar de Jesus Cristo. Ela não pode nos distanciar, irmãos, da glória de Deus. Pois Ele, em sua soberania, nos preserva. Por isso devemos nos alegrar. Embora ninguém busque o sofrimento, quando ele nos alcançar, especialmente por causa, às vezes, de muita injustiça aqui na terra, irmãos, nós devemos nos alegrar. Às vezes, injuriados aqui, irmãos, nós devemos regozijar. O sofrimento, irmãos, de Cristo não o desqualificou como filho de Deus e Senhor. Da mesma forma, o sofrimento que cada um de nós possa enfrentar por causa da justiça não nos desqualifica como eleitos de Deus. Pelo contrário, irmãos, serve para confirmar que somos seus filhos e que seremos glorificados no último dia. Portanto, irmãos, o nosso destino não é o desespero diante das aflições, nem uma esperança passiva pelo fim. Assim como a salvação é o propósito da fé, o presente nos oferece a oportunidade de demonstrar a nossa devoção e evidenciar a autenticidade da nossa fé em Cristo Jesus. Para nós levarmos para casa. Onde você tem colocado a sua esperança, irmãos? Onde você tem colocado a sua esperança? Tem confiado em promessas terrenas ou na herança eterna que Deus preparou para cada um de nós? Onde você está confiando? Não. Quanto mais dinheiro eu tiver lá na poupança, mais as coisas podem dar certo na minha vida. Mais fácil será para mim viver aqui nesta terra. Não. Para eu me igualar com a sociedade, eu tenho que pegar um carro novo. Esse último que saiu aí, o híbrido. Porque com ele eu vou economizar e assim eu posso viver pelo mundo. Às vezes vagando, sem esperança de nada. Essa é a confiança de nós aqui nesta terra, irmãos. Isso é o que é terreno. Pode nos dar alegria, irmãos? Pode. Pode nos dar prazer? Pode. Pode nos trazer alívio? Pode. Mas jamais pode nos dar a vida eterna. Vamos guardar, irmãos, o que é eterno para as nossas vidas. Que possamos viver, irmãos, com os olhos fixos em Cristo. Confiando na esperança viva que temos nele. Que possamos ajudar pessoas comuns a se tornar cada vez mais parecidas com Cristo Jesus. Nós somos a extensão da igreja ali fora, irmãos. Nós somos hoje
os discípulos de Jesus ali fora. Muitas vezes a gente tem medo e muitas vezes a gente não tem confiança. Ou muitas vezes a gente tem até vergonha de falar de Deus para muitas pessoas. Mas nós temos que orar para o Espírito Santo, irmãos, para Ele nos tirar esse medo, essa vergonha, e nos encorajar a mostrar o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas e o quanto Deus pode ser maravilhoso na vida daquelas pessoas que estão ali fora. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar? O grupo de louvor pode subir para fazer o louvor? Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra que nos deste nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encoraje e nos fortaleça para que nós não esmoleça, Senhor Deus, ali fora.